boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Oh, glória. Como Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. Nós temos que dar graça e louvores ao Senhor Altíssimo, Deus Eterno Pai, porque é Ele que nos dá a vida. Nossa oração de manhã é gratidão, né? Já pelo amanhecer do dia. Deus é tremendo, né? Não importa a situação que nós estejamos passando, louve a Deus. Glorifica o nome do Senhor toda a nossa glória. Mas, louvar a Deus, olha só, Deus fala tremendo, né? Louvar a Deus, glorificar o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas eu vim aqui hoje, estava estudando de tarde, em 1 Samuel. Vocês sabem, acho que todo mundo deve conhecer o rei Saul, né? A história do rei Saul, o primeiro rei que o Senhor escolheu, né? Vocês conhecem lá a história do profeta Samuel, né? Que ele foi aquele filho tão desejado pela Ana, né? E ele foi gerado o profeta Samuel. E foi o profeta Samuel, que era filho de Ana, de Eucana, que ungiu Davi, amém? E Davi foi um rei muito amado pelo povo de Israel, né? Ali, né? Só que Davi, ele ganhou todas as guerras. Só que quando chegou a vez ele ganhou a guerra dos Amalequitas, né? Porque o profeta falou para ele lá acabar com os Amalequitas, tudo, né? Só que ele não poderia trazer nada daquilo dos despojos, né? Despojo de falar que é os ouros, os bois, né? Só que o Saul, ele trouxe todos os melhores bois, né? Os melhores novilhas lá, ovelhas, tudo. E ele resolveu, por conta própria, sem esperar o profeta, desobedecendo o profeta e o Senhor, e fez um sacrifício a Deus. Agora. E também trouxe o rei para o acampamento lá, o reinado dele, né? E isso desagradou a Deus, porque ele teve uma desobediência. Além de desobedecer a Deus, que é o soberano Deus maravilhoso, ele desobedeceu quem? O profeta Samuel, passou por cima do profeta. E ele também, por causa que ele ganhou essa guerra, ele começou a se gloriar nele, né? Ficar se achando poderoso. Mas ele fez aquilo, ele falou que o povo estava pedindo, que ele quis agradar o povo. As pessoas falam para cuidar. Não podemos viver agradando pessoas. Quem agrada a gente não agrada a Deus. Nós temos que agradar a Deus. A honra é do Senhor. E tudo que acontece na nossa vida não é para nós glorificar em nós mesmos, é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. É Ele que tem que ser glorificado. Não esquece que tudo que você conseguir na sua vida, você vai falar: Senhor, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que fez eu chegar aqui. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me dá esperança. É Deus. A honra e a glória é dEle. Não é nós, é Deus que faz acontecer na nossa vida. Porque, sem Deus, Deus sem nós, Ele é Deus, continua, glória. Mas nós sem Deus, nós não somos nada. Todos estamos perdidos. Glória, o Senhor é a luz do mundo. É aquele que nos ilumina e dissipa toda a treva e escuridão que é em nós. Por isso que nós temos que viver na presença do Senhor. Que a luz de Deus reflete em nós, amém? Nós somos iluminados pelo Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome. Por isso que o mundo está perdido. Muitas pessoas não vivem nas trevas, mas vivem só para as coisas do mal, né? Porque vivem só para a coisa das influências do mundo. E esquece de viver a presença de Deus. Então busca as coisas do mundo e de vez de buscar a presença de Deus. Porque o Senhor fala: buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Oh, glória, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tá quente aqui, hoje eu tô meio sufocado já, mas tá muito calor aqui, tá abafado. Mas se eu colocar o ventilador forte, eu tô meio resfriada, eu não vou conseguir falar, né? Vai ficar... né? Não. Então, irmãos, é pastores também que tem aqui, né? Então, a gente tem que entender uma coisa. Então, o profeta Samuel falou assim: porém, Samuel diz, tem porventura, no 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é aqui que eu quero... Porém, Samuel pergunta, né? Porventura, o Senhor, né? Eu tenho prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que obedecer a sua palavra? Perguntou para o rei Saul: o que é mais importante? Sacrificar para fazer a vontade do povo, né? Para se sentir um tal, né? Deixando se levar pelo povo, ou obedecer a Deus? O que é mais importante? Agora eu te pergunto para você: o que é mais importante na sua vida? Sacrificar ou obedecer? Só que Saul, desobedeceu a Deus e o profeta, foi tirado o trono, né? O reinado dele. Ele não era mais rei, não. Deus escolheu um homem segundo o coração dele. Escolheu o profeta, ungiu o futuro rei Davi, né? O Davi.
Porque desobediência, né? Porque ele desobedeceu, ele queria o quê? A glória de Deus, né? Ele se glorificou, e nem mais ele trouxe o rei que não era para trazer para o acampamento, quer dizer, ele trouxe uma maldição, né? Que o Senhor foi para acabar com tudo, não era para ficar nada. Desobediência. Então, o que acontece na nossa vida é isso. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis por desobediência, nós desobedecemos a Deus. Quando a gente desobedece a Deus, quando nós desobedecemos a Deus, o que acontece conosco? O que acontece conosco quando desobedecemos a Deus? A gente recebe uma punição. Deus vai tirar algo da nossa vida, que nem tirou da Saul, né? Ele vai tirar para de você e vai dar para outra pessoa, né? É o que aparece aqui nesse capítulo, né? Ele tirou alguma coisa importante que ele deu para Davi, né? Para Saul, né? Um reinado, que ele dirigiu um reinado, né? E ele foi desobediente. Nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, quando Deus dá algo para a nossa vida, dá uma oportunidade muito grande, nós não podemos se achar, se glorificar. Ai, agora eu sou cara, eu sou tal. Não. Pedir para Deus que nosso coração tenha a simplicidade e a humildade para entender que tudo que nós estamos obtendo nessa vida, adquirimos, é Ele que nos faz. A honra e glória é dele. Amém? Então, às vezes eu falo assim, mas tem muita gente que vai na igreja, né? E só lá na igreja, vai, e fala isso, fala da outra igreja, que tem uma doutrina mais pesada. Tem muita gente que é assim, né? Falar a verdade. Então já, que é minha igreja, assim, só que não adianta, né? Vai lá, é sacrificar, né? Quando você vai adorar, mas chega, não tem aquele comportamento, aquela conduta na sua casa. Né? Agir de uma maneira errada. Deus quer que, por que a palavra de Deus ela nos corrige? Porque o Senhor fala que a liberdade, como fala? Que ai, esqueci. Tá difícil a palavra, hein? A verdade nos libertará, ô glória. Sai, Satanás. Cai por terra, em Jesus. A verdade nos libertará. Por que a verdade? Porque Deus é verdade. Deus é justiça, né? Ele é o caminho da verdade. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que Deus quer de nós? Ele é a nossa luz, é Ele que nos ilumina as trevas que há em nós, porque nós muitos vivemos as trevas, né? Como que trevas? Aquilo que nós guardamos, aquilo que nós fizemos que não está de acordo com a palavra de Deus, né? É por isso que quando a gente aceitamos Jesus, nós temos que viver no caminho certo. E muitas vezes também não adianta falar sacrificar, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e age de outra maneira, né? Isso também é sacrificar, mas e obedecer? Obedecer. Porque nós temos uma lógica, tem um conceito. Nós temos que separar o que está certo e o que está errado. A palavra de Deus é isso. Ela mostra para onde o que está certo e errado. E nós, nosso comportamento, nosso pensamento, nosso jeito de pensar. Nós temos que ter essa lógica, porque ele nos ensina a ter a lógica. Ele nos dá sabedoria, né? Ele não fala que, não vou lembrar que a palavra dele até ela de salério, né? Ela corta, é cortante, é como uma espada, né? Então ela divide a medula, né? É isso mesmo, eu não vou lembrar tudo que ele fala, mas corta, né? Que ela divide. Então ela mostra, ela toca ali onde, na ferida da gente também, né? Para saber que nós temos que ver onde está errando, né? Ele precisa entender isso. Como ele falou, desobedeceu, ele recebeu essa punição, foi tirado. Né? E muitas vezes passamos por situações difíceis que Deus permite, pela desobediência. Desobediente. Mais uma coisa, eu estava refletindo sobre essa palavra, sobre a nossa vida, né? Às vezes também pessoas trabalham demais, sacrificam demais trabalhando, né? Aí fala assim, porque Deus proverá, e cadê o tempo de Deus? Hein? Você tem tempo para Deus? Você está louvando a Deus, está louvando ao Senhor? Ou você está pensando só no seu mundinho, só na sua vidinha? Cuidado. Sacrificar é tudo aquilo que você faz, que vive mais para as coisas do mundo, ou até age de maneira errada, que não está de acordo com a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Às vezes você fala, mas o mandamento é importante, porque o mandamento é aquilo que Deus nos instrui como devemos viver, né, de uma maneira sensata, certa, que Ele pôs para nós uma vida certa, né? Às vezes não está um caos hoje, está desse jeito, não é porque Deus quis, não, é porque nós procuramos o caos no mundo, né? O homem só quer cada vez mais, né? E mais, a gente nunca podemos viver de aparência, né?
Porque nós estamos vendo no mundo que as pessoas vivem de aparência. Então a gente vê isso é muito essa coisa de achar, porque se viu lá, né? A igreja de fulana, né? Não fala de igreja, porque é o que mais acontece muito hoje em dia, né? Fulano, você viu a igreja de fulana lá? É? Ah, não sei o quê. Aí quando também tem um pastor famoso que foi para os Estados Unidos, fez o quê? Ai, o negócio é aquele pastor, que aquilo não enchido, ele veio lá de fora. Gente, pelo amor de Deus, eu ouço isso às vezes, eu fico perplexo com essas coisas. Afinal de contas, nós estamos crendo em quem? Quem nós estamos crendo hoje em dia, hein? Nós estamos crendo no pastor ou nós estamos crendo em Deus? Quem é que faz milagre? Desde quando o pastor faz milagre? Não faz não. Quem faz é Deus. Deus dá unção para ele fazer. Tomar cuidado com isso, né? Eu vejo, ouço isso, né? Tem que separar as coisas, viu? Eu vejo muito isso. Aí você toma muito cuidado, né? E sacrificar e obedecer, nós temos que obedecer. Porque não adianta eu ficar aqui também, eu fazendo a minha parte, estou aqui, e chega na hora eu vou fazer coisa errada, né? Deus não se agrada, né? De mim. Imagina quem não faz, né? Nós temos que fazer as coisas certas. Então, como ele quebrou a lei, né? Desobedeceu a Deus, primeiramente, e o profeta. Então, ele praticamente não obedeceu a Deus, né? Ele seguiu a comissão. Então, que Deus não volta atrás, não. Ele falou pro profeta que a palavra de Deus não volta atrás. Deus não para que mim, tem para que se arrependa. Deus não voltou atrás. Ele tirou o trono de Saul, tirou a coroa de Saul e escolheu um homem segundo o coração dele, escolheu Davi. Pela humildade, claro que lá na frente que Davi também errou, mas Davi continuava orando, né? O caso de Saul também era um homem temente a Deus, era um homem judeu, né? Então a gente precisa entender uma coisa, que é melhor a gente obedecer do que sacrificar, né? Se nós obedecermos a Deus, até o nosso louvor, a nossa oração, Deus vai aceitar, a bênção virá sobre nossas vidas. Mas às vezes não vem a bênção porque às vezes você ora, vai na igreja, vamos falar da igreja mesmo, né? Que eu não tocar nesse assunto. E ora e tudo, e aí chega na hora, quando vai resolver uma situação de conflito, um problema, história, né? Já quer partir para o ataque, quer resolver na marra, na força do teu braço. E aí, meu irmão, minha irmã, você não entendeu nada que Deus te ensinou, Deus está falando, não quer nem saber, né? Não adianta. Aí você não está obedecendo a Deus não, tá? E a gente tem que ouvir mais a Deus. Ele sempre fala, sempre que eu ouvindo, estou lendo o que está falando, toda vez ele fala assim, obediência, obediência, obediência. Nós só vamos vencer qualquer coisa se vocês obedecerem. Se nós não obedecer a Deus, nós não vamos vencer nada, que sozinhos nós não vamos vencer nada, é Deus que vence por nós. Qualquer guerra que nós estamos travando, é Deus que vence por nós. Oh glória! Nós temos que obedecer ao Senhor, amém? Então pare de achar que você vence sozinho aqui. Eu cheguei aqui porque eu lutei. Não, você não tem Deus, lutou para você chegar até lá. É Deus que fez você chegar até lá, oh glória! Você não consegue nada sozinho, porque Deus é Deus. Ele continua sendo Deus, mas nós, sem Deus, não somos nada, oh glória, amém? Então, vamos sempre ouvir o que Deus tem falado no nosso coração, porque Deus está falando que se você obedecer, não fica sacrificando, né? Essa palavra não é só para você, é para mim, eu recebo no meu coração, porque obedeça, porque Ele quer algo na nossa vida, assim que é para mim, que é para vocês. Mas Ele quer que nós obedecemos, que nós ouça mais a sua voz, obedeça o que Ele está nos instruindo, né? E às vezes Deus já deu um direcionamento para a nossa vida e nós não fazemos, porque nós ficamos ouvindo a nossa voz do mundo, as más influências, e nós não ouvimos a voz de Deus. Toda vez que nós não ouvimos a voz de Deus, nós perecemos, nós perdemos a bênção, olha. E a bênção é o caso do Davi, né? Davi não, perdão, Saul, né? Ele perdeu, né? Nós não podemos, né? Temos que lutar pela nossa bênção, se manter firme no propósito de Deus para que as coisas aconteçam segundo a palavra dele, amém? Glória a Deus. Então vamos obedecer, amém? Deus abençoe, já começa a semana pensando sobre essa palavra poderosa e santa do Senhor, que ela é milagrosa, é sim, poderosa, tem uma força, né, em nós, porque se eu ouvir a voz de Deus, o mar vai se abrir, o que aconteceu com Moisés. Se eu ouvir a voz de Deus, a muralha vai cair por terra, em nome de Jesus agora. Se eu ouvir a voz de Deus, eu vou gerar um Samuel, você vai gerar um Samuel, amém, né? Se eu ouvir a voz de Deus, eu vou, Boaz, né? Lá de Ruth, lá, a história de Ruth, é Boaz, né? O nome dele? Vou ter um Boaz na minha vida.
Ou se não ouvir a voz de Deus, você que vai ter um rei, como é que é? Açoeiro, né? Lá da Rainha Esther. Ô, glória! Se ouvir a voz de Deus, você, a pessoa vai ser pai de muitas nações, né? Vai ser uma pessoa influente, né? Dirigida por Deus, ô, glória! Então, se nós virmos a voz de Deus, vamos sempre nem Josué atravessar a travessia do Jordão, né, levando o povo, quer dizer, você evangelizando o povo, porque Josué fez isso, né? Ele era um líder que tinha instruções por Moisés da palavra, das leis de Deus, para que o povo visse bem e prosperasse na terra que o Senhor tinha prometido. Aleluia, glória a Deus. Então, como é importante ouvir a voz de Deus, como José ouviu a voz de Deus, o Senhor Deus colocou no coração de José. Ele obedeceu. E Deus fez um governador do Egito, claro que nunca existia. Como é bom ouvir a voz de Deus. Que Deus dá sempre para nós sabedoria e faz exalta nós sobre a terra para as pessoas verem em nós que é Deus que fez. Ele pode ter poder para tudo, glória a Deus. E Ele faz para quem Ele quer, apraz, né? E Deus quer agradar a nós, quer dar o melhor para essa terra para nós, sempre que querer confiar, amém? Glória, receba a palavra de Deus no coração, tremendo, né? Que palavra, glória. Então vamos clamar o Salmo 91 e pedir a Deus, primeiramente, que nos obedeça, né? Obedeça, que a obediência, até para estar debaixo da sombra do Altíssimo, nós temos que obedecer a Deus, viu? Porque Ele nos protege, nos guarda na sua sombra, nos guia, nos livra de todo mal, aleluia, né? Que dá até uma ordem ao anjo para vir aqui, ó, nos proteger em volta da nossa casa, nossa família, para que nada cause dano, nem de dia nem de noite, nem peste, nem chega lá nos atinja, glória. Porque Deus é tremendo, maravilhoso, viu? Glória a Deus, aleluia. Ele tem poder para tudo. Nós temos que confiar nesse Deus maravilhoso. Procurando aqui, tá? O salmo aqui. Então, mas Deus é maravilhoso, né? Vamos crer no Senhor, na palavra de Deus, essa palavra tremenda que Deus colocou no nosso coração. E vamos clamar o Salmo 91, porque o propósito está de pé. Não podemos desistir. E é tão importante, sabe que eu vou falar uma coisa. Não quero ir muito longe, porque vai acabar o tempo. Mas quando eu fiz esse propósito com Deus no Salmo 91, e é importante para mim, sabe? Que está me ensinando muito, porque eu vinha 3 dias por semana, né? Tá corrido, eu sei que eu também tenho um compromisso, né, da igreja, mas não importa, eu venho aqui, né? Eu tenho que vir, porque Deus quer que eu faça mais, pregue mais, né? Me inicie mais a palavra, assim também Ele vai me revelando, vai me ensinando o que Ele quer falar para o meu coração, para mim, primeiro falar para mim, né? Para mim falar para vocês, ô glória. Então é muito importante, tá bem? Então é importante para mim, tá me dando um pouco de mais vontade, né? Mas assim, hoje eu tô cansada e Deus falou, não, vá lá todo dia, vai, bata na porta, não desista, continue, vai, assim no seu esquema, amém? Deus nos ensina através da palavra, amém? Então vamos clamar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livrará do laço passarinho da peste perniciosa. Me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro, e a sua verdade será teu escudo branquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, o Senhor teu refúgio. No Altíssimo és tua habitação, nem o mal sucederá, nem praga não chegará na tenda. O Senhor dará ordem a teus anjos para proteger e guardar todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos para que tu pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a aspa, tocarás os pés da serpente, portanto, tão encarecidamente. A mim se pegou com amor, também o livrarei, pô-lo a salvo, conhece meu nome, glória. Ele me invocará e responderei, sempre na angústia dela eu retirarei e glorificarei. Matá-lo-ei como anjo de dia, e eu te mostrei santa. A minha salvação eu te mostrarei santa. E eu te mostrarei santa, a minha salvação eu te mostrarei. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu lindo nome, santo. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu nome lindo e santo. Glória a Deus, louvado seja teu nome lindo e santo, amém. Deus deseja uma boa noite, uma semana abençoada. Oh, glória. E Deus proteja de tudo mal a família de vocês, quando vocês forem. E não esquece, sabe? Obediência é tudo, né? Nós queremos entrar no reino de Deus, nós temos que obedecer a Deus, né? Se nós ouvir a palavra de Deus, né? E obedecer,
O milagre vai acontecer na nossa vida. As coisas o mar vai se abrir sobre nós. O céu também, as bênçãos virão sobre nós. Amém? Ele fala que se Deuteronômio, se aquele que obedece, ele é que abençoar a sua colheita, aonde pisar a planta dos seus pés, e onde estiver, será abençoado. Será que eles também estão em volta de você? Então você tem que obedecer. Amém? Obediência total. Então vou cantar um pedacinho daquela musiquinha aqui da obediência. Se não fechar, se acabar, boa noite. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. A tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas, das almas inquietas que não conseguem descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz da escuridão. Preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, glória, aleluia. A tua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento em todos os tormentos. Tua voz é tudo, glória, aleluia. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Se eu te ouvir a voz de Deus obedecer, eu prospero. Sua voz é segurança, é o começo, o meio e fim, santo. Tua voz é tudo. Fala, Deus, fala, Senhor, fala, Deus. Toca-me com a brasa do altar. Fala, Deus, santo, glória e honra. Fala, Deus, sem alegre eu ouço teu mandar. Oh, aleluia. Fala, Deus, glória. Fala, Deus, toca-me com a brasa do altar. Fala, Deus, glória. Fala, Deus, sem alegre eu ouço teu mandar. Oh, aleluia. Tá vendo? Se nós ouvirmos o Senhor e obedecer a voz de Deus, milagres vão acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer na vida de cada um de nós. Eu creio. O milagre vai acontecer na minha vida, eu creio. Na sua. Você vê? Na palavra de Deus, você vai obedecer. O que é mais importante? Sacrificar ou obedecer? É obedecer, né? Então vamos obedecer a Deus para que as coisas aconteçam. O Senhor se mova ao nosso favor, amém? Tenha uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa semana abençoada para todos. E a paz do Senhor Jesus. Se o mar não se abrir, Deus vai me mandar por sobre as águas. Eu não vou me afligir. Eu sei que esse problema que está passando para Deus é nada. Chorando eu vou seguir. Eu não vou desistir, porque eu sei que o céu me guarda agora. O céu me guarda. Firme nas promessas de Jesus Cristo, glorioso. Continua firme, não diz não. Firme nas promessas de Jesus, glória. Continua firme no Senhor. Busca a presença de Deus. E viva de acordo com a palavra do Senhor. Renuncie o mal. Cuidado com as influências do mundo, para que você não se perca. Quando desobedecemos a Deus, desobedecemos. Além de nós perecermos na música, não ouvimos a voz de Deus, perecemos, a desobediência atraímos maldições para a nossa vida. E está repetindo em nome de Jesus. Se eu falar para o seu pai, eu quero obedecer. Eu falo, eu quero te obedecer, me ajuda. E sozinhos nós não podemos nada também. Até para a obediência, você podia Deus nos ajudar, porque nós temos espírito de rebeldia, né? Nós queremos fazer as coisas com o nosso jeito. Basta só um probleminha que nós queremos partir para o ataque, né? Mas não podemos usar a nossa força. Pedir a força para Deus, ele manda ele na frente para resolver para nós, para ele poder nos ajudar, nos direcionar para que nós tenha entre uma concordância, de acordo com a palavra dele, e vai dar tudo certo. Agora no Senhor, amém? Deus abençoe, fique com Deus, e a paz seja, amém?